Boa tarde, na paz do Senhor. Vamos terminar agora o livro de Ezequiel. Vamos comentar então os capítulos 47 e 48. Vamos abrindo as Bíblias então no capítulo 47. Do capítulo 1 então até o 24, nós vimos profecias, as visões de Ezequiel referentes a Jerusalém, a Judá. Então, até o capítulo 24 foram direcionados a Judá. Do capítulo 25 de Ezequiel até o 32, referentes então a outras nações, ali ao redor de Israel, juízos, sentenças, profecias, falando sobre o tratamento de Deus em relação a cada nação dessas que zombaram e, de certa forma, ao longo do tempo maltrataram Jerusalém. Então, nós vimos isso do 25 ao 32. Do 33 até o 48, então, é a terceira parte do livro de Ezequiel e é uma parte escatológica. Tem um pouco de história, um pouco de profecias que já aconteceram, mas quase a totalidade é escatologia, se refere a eventos futuros, coisas que ainda não aconteceram. No 36 e no 37, nós vemos Deus prometendo, fazendo uma promessa de restauração de Israel, nos limites geográficos, em primeiro lugar. Depois ali Deus fala que vai reconstruir as cidades, vai reconstruir a nação. Quando lemos lá sobre o Vale de Ossos Secos, fala de restauração espiritual, e é uma mensagem poderosa para nós. Restauração espiritual, e Deus promete isso para Israel. Vamos depois no 38 e 39, ali nós temos Gog e Magog. É uma guerra que, é uma guerra que vai acontecer literal, a de Ezequiel. Lá em Apocalipse é uma guerra não literal. Eu não sei se eu deixei claro que Gog e Magog aqui em Ezequiel é literal, lá em Apocalipse não é literal, no sentido simbólico. Mas aí estou reforçando agora. Há muita divergência de quando essa guerra de Gog e Magog de Ezequiel vai acontecer. Se é após um arrebatamento da igreja no início da grande tribulação, e aí até tem uma justificativa de 7 anos ali, que Gog e Magog fala bastante sobre isso, depois fala 7 meses, ou se é no final da grande tribulação, mas em algum momento ali, e apesar da divergência, eu sempre falo, eu não estarei aqui para ver, porque eu creio que se eu não vou subir no arrebatamento, mas vou ressuscitar, encontrar com Jesus nos ares. É um detalhe que quando nós chegarmos lá no Apocalipse e formos ler sobre Gog e Magog, eu vou então repetir e abrir mais. Por que aqui em Ezequiel é literal e por que lá em Apocalipse é como que simbólico. E o que significa isso? Mas nós vamos lá para Apocalipse então e vamos falar mais de Gog e Magog. Depois nós vimos aqui em Ezequiel 40 que foi até onde nós terminamos hoje de manhã, até o 46, falando então do templo. E muitos chamam o templo de Ezequiel, quarto templo, o templo ideal. E eu comecei falando de quarto templo, e aí depois falei, não, o melhor título é templo do milênio, o templo milenial. É o templo que será usado durante o milênio, que é o reinado de Cristo aqui na Terra. Então, não é o templo que vai ser construído, que estará sendo usado na grande tribulação. Não, este templo aqui de Ezequiel é um templo que vem depois. E entendemos, pela leitura que fizemos na live de ontem, hoje, na live de sexta-feira, que é um templo que será preparado pelo próprio Deus. Quem está mostrando as medidas aqui para Ezequiel é Jesus. Então entendemos que vai ser realmente um templo muito superior ao de Salomão. Não tem ouro nesse templo, porque vimos já Cristo estará ali. O ouro no templo de Salomão aponta para Cristo, simboliza Cristo. Aqui nesse templo de Ezequiel não vai precisar de ouro, porque o próprio Cristo estará ali.
E vimos então aqui tudo relacionado a esse templo, quem vai servir ali, quem são os sacerdotes da descendência de Zadok. Vimos que sim, acontecerão sacrifícios. Vamos falar mais desses sacrifícios aqui do milênio, lá em Zacarias 14, em Apocalipse também. Mas já trouxemos essa questão na live de hoje de manhã, que Hebreus fala que Jesus é o sacrifício perfeito, não há mais necessidade de sacrifício, mas veja, é sacrifício para a salvação. Então Cristo é o Cordeiro que foi morto por nós na cruz, o sacrifício perfeito para a salvação. Então o entendimento que nós temos dos sacrifícios aqui de Ezequiel é que é num sentido de memorial, num sentido de simbólico, de apontar para o sangue já derramado. No Velho Testamento todo, os sacrifícios feitos pelo povo de Deus, por Israel, conforme a orientação que Moisés recebeu de Deus e passou ao povo, ou seja, conforme Levítico e outros lugares que são repetidos, o sacrifício apontava para a necessidade de derramar sangue para ter salvação, já apontando para Cristo. Aqui, nessa passagem de Ezequiel, que foi até o 46, esses sacrifícios não são para a salvação, mas eles apontam para o sacrifício que Jesus já fez. Então, é num outro sentido, não é no mesmo sentido do sacrifício de Cristo. Quando nós chegarmos lá em Hebreus, principalmente capítulo 13, se eu não estou enganada, nós vamos falar mais sobre isso. Certo? Então fiz aí um resumão de Ezequiel, tá bom? Quem estará aqui? Quem estará no milênio? Que é uma pergunta que vem, embora nós não vamos falar do milênio propriamente aqui. Mas quem? Veja, se Jesus leva a noiva, leva a igreja de Cristo no arrebatamento, e aí nós passamos pelo tribunal de Cristo e entramos nas bodas do Cordeiro, 7 anos, enquanto nós estamos 7 anos nas bodas, ou seja, na festa do noivo com a noiva, aqui embaixo estará acontecendo a grande tribulação, esse é o nosso entendimento. Apocalipse não fala do antes, né? Apocalipse ele cita, traz referências, citações, mas Apocalipse vai falar muito mais do que vai acontecer nesses 7 anos. A igreja de Cristo no céu, na eternidade lá nas bodas, e aqui embaixo na grande tribulação. E aí depois o Apocalipse conta, então, dali em diante, do início desses 7 anos até lá o final, que aí é de eternidade, né, para a eternidade. O Apocalipse vai trazer isso. E quando nós chegarmos em Apocalipse, que vai ser em dezembro, nós vamos falar mais do milênio. Mas veja bem, o templo de Ezequiel ele é preparado num prazo de 30 dias, antes do início do milênio. Então Cristo está no céu, está lá nas bodas com a noiva. Quando acaba esses 7 anos, Cristo vem, e é aquela manifestação que a gente lê no Novo Testamento, que Jesus vem para reinar. É então depois dos 7 anos. É ali que todo olho o verá. Porque no arrebatamento, não é todo olho que o verá. No arrebatamento só vai ver Jesus os que estão subindo no arrebatamento. Os mortos que vão ressuscitar em corpo glorioso e os que estão vivos, que terão seus corpos transformados em corpo glorioso. Então, no arrebatamento é um rapto, é um sequestro, é num piscar de olhos. O mundo não vai ver, o mundo vai perceber depois que sumiu um povo aqui da terra. Então, no arrebatamento não é todo o olho. Todo olho o verá e depois quando ele vem para reinar. Então, no final da grande tribulação, acontecerão algumas coisas ali, que não está aqui em Ezequiel, nós não vamos ver agora, e tem um tempo ali, que Daniel conta bastante sobre esse tempo, e tem um tempo, nesses dias antes, né, do final dos 7 anos, e antes de começar o milênio, tem alguns dias ali, e neste intervalo de dias, acontece o preparo, então, deste templo para o milênio. Então nós vamos do capítulo 40 de Ezequiel até o 46 com orientações e descrições das medidas desse templo e orientações para os sacerdotes e uma série de orientações aqui de coisas que acontecerão, que serão feitas durante o milênio.
sobre os 30 dias que eu falo do templo. Esses 30 dias nós vamos entender lá em Daniel, porque Ezequiel não fala quanto tempo que é o preparo do templo, tá? Quem vai falar sobre isso vai ser Daniel. Então olha só que interessante. Lá em Daniel, ele não vai citar a construção desse templo, e nem João no Apocalipse. Eles não vão trazer detalhes que Ezequiel está falando aqui, eles não vão falar de detalhes do cerimonial, detalhes de como é que é esse templo. Eles vão falar do templo já pronto, o templo para o milênio já pronto. Mas como eles vão citar, então quando eles citarem, nós vamos falar assim, olha, é lá, aquele templo lá, falado em Ezequiel, do 40 ao 46. Então, onde se encaixa do 40 ao 46? No intervalo pequenininho de 30 dias, quando Jesus vem reinar na terra, e aí ele acaba com os conflitos, acaba com os conflitos internos, com guerra, que vai acontecer ali, que eu não vou entrar em detalhe aqui em Ezequiel, que não está aqui. Jesus vem, acaba com isso e institui então esse templo. Tem uns dias ali, que lá com Daniel nós vamos entender que do fim dos 7 anos da grande tribulação até o início do milênio tem 75 dias. Nós não temos data de quando isso vai acontecer, mas nós sabemos que esses 75 dias acontecem 7 anos depois do arrebatamento. E o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Se o piscar de olhos, que eu pisco aqui e abro lá em cima, acontecer hoje, então esses eventos aqui de Ezequiel 40 ao 46 vão acontecer daqui 7 anos e 30 dias. Eles são contados então a partir do momento que acontece o arrebatamento. Vamos ver então. Capítulo 47 e o 48, ele é de uma espiritualidade muito grande. Ezequiel 47 nos fala de águas, águas que curam, águas que libertam, águas que por onde passam geram vida. Vamos ler então, versículo 1. E depois disso me fez voltar à porta da entrada da casa, e eis que havia águas que saíam por debaixo do limiar da casa. Essa casa aqui é o templo de Deus, é o templo do milênio, que saíam do limiar da casa para o oriente, porque a fachada da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Esse limiar está falando de chão, no limite ali do chão. Não está falando de um rio que nasce da natureza, como nós conhecemos, de uma fonte ou da junção de vários riachos. Não. Este aqui nasce como que do nada, ali, do chão, por debaixo do templo. Então, águas que brotam por si mesmas. Ao sul do altar, indicando então um curso, um canal ali do rio por onde ele passa. E esse altar ali é o altar do Senhor, E ele me tirou pelo caminho, e esse ele aqui para mim está com letra maiúscula, é Cristo aqui. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho externo até a porta de fora, pelo caminho daqui olha para o oriente, e vi que ali corriam umas águas desde o lado direito. E saiu para o oriente aquele homem, levando um cordel de medir na mão, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que chegavam até os meus tornozelos. Esse homem aqui é Cristo. E mediu outros 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me chegavam aos joelhos. Então, conforme o homem, que é Cristo, levava Ezequiel avançando ali nesse rio, ia aprofundando. Começou só nos pés até os tornozelos, depois já estavam aqui nas pernas até os joelhos, e depois, no versículo 4, continuou indo e chegava até os lombos, as costas todas. Versículo 5, e mediu outra vez 1000, e era já um rio, então não eram só águas que saíam de debaixo do altar, já tinha que era um rio caudaloso. E mediu outra vez, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas.
e águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia simplesmente passar, não dava para atravessar, tinha que nadar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e logo me fez voltar para a margem do rio. Esse me levou, ali para a força do rio. Versículo 7, já vamos falar desse rio. E voltando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e do outro. E me disse então: essas águas saem para a região do Oriente e descem ao deserto e entram no mar. E entrando elas no mar, as águas se tornarão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar em esses dois rios viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e receberão cura, e tudo por onde quer que entrar este rio viverá. E será também que os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e do outro, crescerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Sua folha nunca cairá, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O que nós entendemos pela Bíblia que são as águas? Então são como dois rios aqui caudalosos, um que sai em direção ao Oriente e um que flui em direção ali ao sul. O que tem ao sul de Jerusalém, ali ao sul de Judá? É onde fica hoje a região do Mar Morto. Mar Morto porque tem excesso de sal. Nada cresce ali ao redor do Mar Morto. Não tem peixes, não tem vida. E o que nós vimos aqui no final dessa pequena passagem falando do rio? Que por onde esses rios andam? A cura, a vida. Por onde eles passam, então, as árvores crescem, há peixes, ou seja, há alimento, há vida, há restauração, porque quando o rio chega no Mar Morto, ele cura as águas mortas ali do Mar Morto. Então, a vida, a cura, a restauração, a abundância de alimento. E o que significa isso? Quem pode falar o que significa essas águas que saem ali do altar, que é Cristo? Águas que Ezequiel fala, quando ele começou a andar, cobria somente os pés, e conforme ele foi avançando, foi pelos joelhos, pelas pernas, pelos lombos, e chegou a tal momento que não tinha como mais andar e atravessar, que ele precisava nadar. Sabe o que está falando de nadar? No sentido de mergulhar, de colocar tudo por baixo das águas. É símbolo do Espírito Santo, sim, símbolo também da palavra, de mergulhar, de saber que não dá para mergulhar direto, porque não estamos preparados para mergulhar direto nessas águas. Nós precisamos justamente ir, avançar, progressivos, pés, e aí vai andando. Não tenha receio. Ezequiel teve ali um pouco de receio na hora de entrar, tanto é que o homem, que é Cristo, me fez passar, versículo 3, me fez passar, significa eu não fui de livre vontade, eu não tomei a iniciativa de ir, mas ele me fez passar, Cristo me fez passar, Cristo me levou. As medidas aqui do versículo 3 falam de 450 metros de largura nesse rio. Não é pouca coisa. Com os pés nós decidimos andar por esse caminho que nos leva até Cristo, por esse caminho de salvação.
quando a água atinge os joelhos, simbolizando oração, dependência de Deus. Lombos, né? Falando já de trabalho. Sempre quando a gente fala de lombos, a gente encontra a questão do trabalho, do servir, de uma ousadia que somente o Espírito Santo pode nos dar. E aí avança e fala aqui do alargado, aqui no 5, um rio que não se podia passar, que não se podia atravessar. Ezequiel escreve águas profundas, águas que precisaria passar a nado. É o último avanço, é a última etapa aqui para nós realmente mergulharmos no Espírito Santo, na dependência de Deus. É uma vida espiritual profunda, sem medo. É mergulhar na palavra. A palavra muda, a palavra liberta, a palavra nos conduz por esse caminho. Rios que brotam do templo, por onde passam, levam vida, cura, libertação, restauração e abundância de alimento. É isso que a gente encontra quando a gente decide, quando a gente escolhe servir a Jesus. E é essa promessa de águas profundas que Ezequiel fala para o povo. Promessa de águas profundas, de mergulhar no Espírito. Nós já temos isso, nós já podemos viver isso. Talvez não de forma literal, como vai acontecer aqui, mas nós já podemos viver isso espiritualmente falando. Se você ainda não vive isso, comece com os seus pés. Comece como Ezequiel, entre com os pés. Olhe por onde você está andando. Escolha andar os caminhos de Deus. Avance, dobrando os seus joelhos e orando mais de joelhos. Leia Ezequiel 47 e peça para o Espírito Santo te mostrar em que nível que você está de sua vida espiritual. Se você está só ali com receio, pisando com os pés. Avance, avance. Não tenha medo de avançar na sua vida espiritual. Mergulhe, nade. Lá em 36, 37 de Ezequiel, Deus faz uma promessa de restauração das terras, dos limites geográficos de Israel. E isso vai acontecer até o final da grande tribulação, de restaurar tudo, de dar tudo aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis. Aqui então, depois do templo, dos 30 dias aí do templo, depois de tudo isso, Deus vem então e reparte novamente a terra. Do 13 até o 23, então nós vamos ver essa nova repartição. Vamos ver aqui alguns versículos. Olha só, versículo 13. Assim diz o Senhor Deus, este é o termo pelo qual repartireis a terra em herança entre as 12 tribos de Israel. José terá 2 porções, então meia e meia. E vós a herdareis, tanto um quanto o outro, sobre ela levantei a minha mão para que fosse dada a vossos pais. Portanto, esta terra vos cairá a vós em herança. Versículo 17. Aí o versículo 14, o 15, o 16 e o 17 vai falar dos limites. Se nós olharmos e compararmos, não dá tempo hoje, nós vamos ver que muita coisa que está aqui, hoje não pertence a Israel. Então Israel não está hoje restaurada nos limites geográficos que Deus prometeu para Abraão, depois para Moisés, depois lá para Josué. Não está. Né? Por exemplo, a Síria, aqui Damasco, que está sendo citada aqui, que é onde está a Síria hoje. Tem vários lugares aqui que hoje não pertencem a Israel. Muito pelo contrário, hoje é o povo que está brigando com Israel por causa de terra. Você vê que hoje a Jordânia, ali toda aquela região da Jordânia, região de Golfo Pérsico ali, parte do Iraque, hoje não pertence
pertence a Israel, está tudo em briga. Aqui Deus restaura tudo e divide isso então. Versículo 21, repartireis então toda essa terra entre vós, conforme as tribos de Israel, e será, porém, que lançareis sobre ela sortes, por herança para vós, e para dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que entre vós geraram filhos, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança. Esse estrangeiro são os gentios. Lá em Moisés, na lei de Moisés, os estrangeiros não recebiam herança, era proibido. Aqui no milênio, então, isso muda e os gentios, os estrangeiros, eles têm então herança garantida. E aí no capítulo 48, nós vamos então para essa divisão de terra, continua falando ali dos limites geográficos, Deus restaurando isso. Do versículo 8 ao 14, tem ali a questão da terra para os sacerdotes, para os levitas, que é diferente do que as outras tribos, porque os sacerdotes e os levitas têm por herança o Senhor e não terra. Então eles vão ter alguns lugares específicos para morar. Vamos ver aqui uma parte importante, versículo 11. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança e não andaram errados quando se extraviaram os filhos de Israel, como se extraviaram os outros levitas. É essa oblação da terra, oblação é oferta, está ali no versículo 12, veja como está na sua Bíblia, que lhes é oferecida, lhes será santidade de santidades junto ao termo dos levitas. A gente lê sobre Zadok lá em 1 Reis, tá? Nós vimos isso já, e é sempre levado em conta, porque o sumo sacerdote lá traiu Davi, traiu a Deus, fez coisa que não era para ter feito, então perdeu isso. E quem ficou foi Zadok, ou a descendência de Zadok, que Zadok lá foi o que se manteve fiel. No versículo 14, não venderão, nem trocarão, nem transferirão. Depois vem o versículo 15, do versículo 15 até o versículo 20, vai falar então ali de uma terra reservada, de um pedaço de terra, vamos dizer assim, reservado para a cidade de Jerusalém. E o versículo 15, ficarão para uso comum da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E essas serão suas medidas. Então traz a medida ali, do 15 ao 20. Então é a parte mais importante de toda a terra. Por quê? Porque vai ser ali a cidade de Jerusalém. E vai ser um quadrado, né? Como um quadrado ali, 67 quilômetros de largura, 67 quilômetros de comprimento, mais ou menos aí de acordo com as medidas que está aqui nessa passagem, que é falado ali os côvados, mostrando o que, né? O quadrado no sentido de totalidade, de plenitude, Cristo estará ali, então vai ser a parte mais importante de toda a terra, aí do versículo 15 ao 20. O 21 e 22 vai falar desse príncipe de Israel, que Ezequiel não é claro em relação a isso. Nós vamos ver mais para frente, tá? Entende-se que possivelmente seja ali alguém na função de sumo sacerdote ou numa função executiva ali em Jerusalém. Mas o nome não se chama sumo sacerdote, por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote. Mas é uma pessoa que estará ali na liderança do serviço sacrificial, na liderança ali dos levitas durante o milênio. Do 23 ao 29, continua falando ali das terras para outras tribos, e aqui falando então das tribos que não foi falado na parte anterior, no final do 47 ali, e aqui no início do 48, e vamos então para a parte final, que é o que eu quero chamar a atenção, nesse finalzinho de Ezequiel. Vamos ler o versículo 30. E essas são as saídas da cidade desde Jabanta do norte,
4.500 medidas. Isso significa o quê? Os muros, cerca aí de 12 quilômetros de cada lado. E as portas da cidade serão segundo os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte. Depois nós vamos ver no versículo 33 do sul, depois ali do ocidente, dando ali todos os detalhes ali das portas. Lá em Jerusalém que foi destruída em 586, foi reconstruída depois, foi destruída de novo em 70 depois de Cristo, foi reconstruída. A Jerusalém que a gente conhece hoje, ela não é como Deus falou. Israel hoje não é como Deus prometeu para Abraão, para Moisés, para Josué, como Deus mostrou aqui para Ezequiel. Isso vai acontecer no final da grande tribulação, essa restauração geográfica. Mas essa Jerusalém lá é conhecida como a cidade de Davi. Hoje, quem mora em Jerusalém fala. Jerusalém é ensinada como sendo a cidade de Davi. O templo é a casa de Deus. Mas vamos ver o que acontece no versículo 35. Em todo o redor terá 18.000 medidas e o nome da cidade desde aquele dia. Então será: o Senhor está ali. Jeová Shammah, o Senhor está ali. E não é mais só no templo, não é só mais no Santo dos Santos, mas é na cidade. A cidade muda de nome ou muda de significado. É o Senhor está ali. E a partir daqui, então, lá, evento escatológico, não é a partir de Ezequiel está no cativeiro. Lá, a partir deste momento aqui, então, entra no milênio. O Senhor está ali. E ali vai ser o lugar mais importante dessa terra por 1000 anos. E assim encerramos: o Senhor está ali. Mas, enquanto esse tempo do milênio não começa, enquanto todas essas coisas não se concretizam, enquanto não há uma cidade que a gente possa dizer: o Senhor está ali, nós vamos ver mais sobre o milênio lá em Apocalipse 20, e aí sim, a Nova Jerusalém. Enquanto que não há essa cidade para dizer: o Senhor está ali, nós temos que nos perguntar: o Senhor está aqui? Ele pode não estar na minha cidade toda, mas Ele está aqui. Enquanto não tem o templo do milênio, eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando aqui. E aqui o significado para Jerusalém: o Senhor está ali, falando que o Senhor está ali em Jerusalém. O Senhor está aí. Você está diante do Senhor. Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos almejar. E faça como eu tenho falado, dá uma piscadinha. Lembre-se, será num piscar de olhos que nós vamos sair daqui e nos encontrarmos com Jesus nos ares. Num piscar de olhos. Olha, pisca. Pisque de vez em quando. Quando você desanimar com a jornada aqui na terra, quando você achar que está muito pesado, quando você achar que está difícil, dá uma piscadinha. Dá uma piscadinha. E lembre-se, num piscar de olhos, tudo aqui que está difícil, que está pesado, que está complicado, vai ficar para trás, vai ficar aqui. E nós vamos para lá. Aqui vem depois dos 7 anos. Antes disso tudo, nós já estaremos usufruindo das bodas do Cordeiro na eternidade. Não importa o que seja aqui, seja dor, seja traição, seja aflição, seja perseguição, seja luta, seja luto, seja choro. Não importa. Eu posso até estar chorando aqui por muitas coisas. Num piscar de olhos, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já
as primeiras coisas são passadas. Essa passagem de Apocalipse 21, ela vem depois do milênio. Ainda tem coisas para acontecer. No início do novo milênio, Satanás vai ser preso e vai ficar preso por 1000 anos, e os fiéis reinarão com Cristo no milênio. Nós estaremos lá reinando no milênio. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, e aí sim Cristo vem e o vence de uma vez para toda a eternidade. É depois do milênio. Ele vai ficar preso os 1000 anos. Então, depois do milênio, ele é solto, e aí sim, vencidos de uma vez por todas, para toda a eternidade. E aí, depois dele ser vencido e ser jogado ali, aí vai ter ainda o juízo final. Todos os que estavam ali no milênio em corpos naturais vão passar, então, por esse julgamento ali, que aí, assim, é salvo ou perdido, céu ou inferno, num sentido bem coloquial para a gente entender. E aí depois disso vem o novo céu e a nova terra. E aí termina. E nós vamos então ali, aí sim a nova Jerusalém e a eternidade com Deus. Então esta Jerusalém que Ezequiel fala aqui, este tempo que ele fala aqui, é físico para o milênio. Tá? Não é espiritual, não é físico para o milênio. E a noiva, nós estaremos com Jesus ali no milênio reinando, mas nós estaremos em corpos gloriosos, e ali também estarão aqueles que não morreram, aqueles que estão vivos, da grande tribulação, que chegarem até ali, também estarão ali no milênio com corpos naturais. Amém? Eu encerro então. Fique com essa pergunta. Jesus está aí? Se num piscar de olhos, ou quando chegar o momento, se a morte física não chegar para nós, e nós passarmos pelo arrebatamento, num piscar de olhos, você vai abrir os seus olhos aqui, porque ficou para trás, ou você vai abrir os olhos lá, face a face com Jesus. Não esqueça disso. E o dia que você estiver desanimado, achando que esfriou, que está meio frio agora, dobre seus joelhos. Quando você não consegue orar, dobre os seus joelhos e apenas comece a falar: Jesus, não me deixe para trás. Não me deixe para trás. Não me deixe para trás. Porque você pode estar sozinho aí na sua casa, mas só de você começar a pedir: não me deixe para trás, e de tomar consciência da eternidade, Jesus vai te avivar aí onde você estiver. Eu agradeço de verdade, de coração, que Deus abençoe e recompense vocês por esse tempo aqui ouvindo e junto comigo aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu espero que esse estudo de Ezequiel tenha sido bênção para você, que já vive, que te dê um desejo, um anseio de estar na eternidade com Deus logo. Deus abençoe, fiquem com Deus.